Querido Pai dos céus, bondoso Senhor, nosso Deus do amor, quero que possas ser agora connosco aqui nos nossos momentos de oração, Senhor, que possas abençoar a Belinha, ela que está aqui ao leme também agora nestes momentos, Senhor, ser com cada um de nós, com cada familiar que representamos, Senhor, dá-nos o teu amor, querido Pai, traz até nós os teus anjinhos da guarda, os bons anjinhos com as suas harpas, a cantar melodias para nós, querido Pai. Guarda-nos e protege-nos, Senhor, que estes momentos possam entrar em nós. Querido Pai, ser com todos nós, eu peço neste momento humildemente em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, então vamos continuar no nosso tema e, como sabem, estávamos a ver as estratégias, não é, que Satanás arranjou para atrapalhar, na melhor das hipóteses, ou impedir mesmo, o objetivo dele é impedir a nossa comunhão com Deus. Não sei se recordam as duas primeiras. Alguém se recorda da primeira? Irregularidade no comer. Irregularidade nas horas das refeições, muito bem. E também comer entre as refeições. Este é um problema que muita gente tem e que nós, adventistas, se queremos. Às vezes parece que não encontramos relação entre uma coisa e outra, não é? O que é que tem a ver a nossa comunhão com Deus com a irregularidade das refeições? Mas tem tudo a ver e nós já vimos o que é que o Espírito Santo nos disse através da nossa irmã. Nossa irmã Leninha, não foi? Pronto. O segundo, recordam-se qual foi o segundo? Gosto pelo açúcar. Exatamente, e o açúcar, que é das mais terríveis armadilhas que Satanás usou, até porque, como vocês sabem, o açúcar, quando foi descoberto isso, quando Satanás levou os seres humanos a descobrirem isso, percebeu-se que o açúcar causa, além de muitos outros males, dependência e embota o nosso cérebro. E ainda que o cérebro consiga discernir o bem e o mal, ele não tem força de vontade para resistir ao mal. Então agora vamos para a terceira estratégia de Satanás. Produtos refinados. Ou seja, tudo o que é branquinho. O açúcar branco, o arroz branco, a massa branca, o pão branco, tudo o que é refinado. Muito bem, então eu vou ler-vos aqui em Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 18, página 320.2, e diz o seguinte: o pão de farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que se encontra no pão integral. O uso comum do pão de farinha beneficiada não pode manter o organismo em condições saudáveis. Então, se não pode manter em condições saudáveis, mantém-o como? Em condições insalubres, não é? De doença. Muito bem. Ambos vós, ela está a escrever uma carta a alguém e ela está a dizer: ambos vós tendes fígado inativo. O uso da farinha branca agrava as dificuldades sob que estáis trabalhando. Então vejam como é que isto tem implicações no fígado, não só, mas também. Continuando, conselho sobre... Bem-vindo, Duarte. Olá, tudo bem? Bom, obrigado, irmã. Tudo bem, bem-vindos. Obrigado. Conselhos sobre o regime alimentar, capítulo 14, página 262.1. É um dever religioso. Irmãos, isto é muito importante. É um dever religioso que todo jovem e mulher cristã aprenda imediatamente a fazer bom pão, não azedo, mas leve, de farinha integral.
Então vejam como ela associa a confecção do pão integral a um dever religioso. Então o pão é realmente um artigo que nós podemos e devemos fazer em casa. Continuando. Quando uma mãe se coloca na cozinha preocupada em servir à sua família um bom alimento, Deus comissiona um anjo para estar ao seu lado de maneira especial e dando-lhe criatividade. Então as mães que vão para a cozinha com este propósito não têm um anjo, têm 2. O anjo da guarda e mais um. Já viram o privilégio? Muito bem. Não sei se sabiam, mas para Deus, cozinhar é uma arte. Sabiam disto? Normalmente nós pensamos que a arte é escultura, pintura, arquitetura, mas não é. É também a cozinha. Uma outra citação de Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 18, página 320.3. Para o pão, a farinha branca não é a melhor. O seu uso nem é saudável, nem econômico. A farinha branca, fina, carece de elementos nutritivos que se encontram no pão feito do trigo integral. É a causa frequente de prisão de ventre e outras condições insalubres. Portanto, vejam como falávamos há pouco. Eu costumo às vezes dizer que quem trabalha, o que é que gosta? Filipe, tu que trabalhas e recebes o teu salário, e a Ana Mota, a Aline, talvez, não sei, gostam de receber o salário integral ou pela metade? Integral. Certamente que é integral, não é? Certo. As nossas células também precisam do alimento integral, portanto, não lhes cortemos o alimento. Sabemos que o pão sempre foi, hoje talvez já não, mas sempre foi a base da nossa alimentação, não é verdade? Ora bem, consequências do uso de produtos refinados. No caso do arroz branco, o pão branco, o açúcar branco. Então, perda de nutrientes essenciais, problemas cardíacos, obesidade, bactérias intestinais, prisão de ventre, afeta o sistema nervoso pela ausência do complexo B e da fibra, que ajuda na absorção do complexo B, diverticulite, apendicite, cancro do cólon, diabetes, pedras na vesícula e por aí vai. Portanto, cuidado com esta armadilha de Satanás. Quarta estratégia de Satanás para obstruir a nossa comunhão com Deus. A refeição da noite. E isto acaba por se tornar um círculo vicioso, porque a pessoa come à noite e de manhã não tem fome, o que é absolutamente natural. Então, vamos ver o que é que nos diz Deus no Conselho sobre o Regime Alimentar, capítulo 9, página 176.1. O jantar, quando muito cedo, incompatibiliza-se com a digestão da refeição prévia, sendo mais tarde, não é digerido antes da hora de deitar. Assim, o estômago deixa de conseguir o devido repouso. Então não somos só nós que repousamos. Quando vamos para a cama, todos os nossos órgãos, não todos, alguns trabalham, mas é com uma cadência muito mais lenta. Então, diz também que o sono é perturbado, cansa-se o cérebro e os nervos, é prejudicado o apetite para a refeição matutina, o organismo todo não se restaura e não estará preparado para os deveres do dia. Isto é Deus que nos diz. Vejam a implicação que isto tem. Continuando, o estômago, quando nos deitamos para dormir, deve ter terminado todo o seu trabalho para fruir o descanso, assim como as outras partes do corpo.
Eu às vezes ouço as pessoas dizer que nós dormimos, mas o estômago não dorme. O que é que Deus está aqui a dizer? Ele dorme ou não dorme? Ele precisa de dormir. Mas se ele tem comida, das duas, três, ou ele para a digestão para dormir, ou ele tem que continuar a trabalhar. Por isso, as energias que nós despendemos para fazer a digestão, elas são consumidas e não são repostas. Por isso, muitas pessoas acordam como? Cansadas, mal-humoradas e irritadas. Atenção, ela continua. O trabalho da digestão não deve prosseguir em tempo algum das horas do sono. Continuando, no Conselho sobre o Regime Alimentar, capítulo 9, página 176.2. O costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma terceira refeição. Esta, porém, deve ser muito leve e de comida de fácil digestão. Bolachas de água e sal, pão torrado e fruta ou bebida de cereal, eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Continuando. O estômago precisa de períodos regulares. Cá temos outra vez a regularidade. Períodos regulares de trabalho e repouso. Daí ser uma perniciosíssima violação das leis da saúde. Irmãos, vejam o adjetivo superlativo. Perniciosíssima violação das leis da saúde, o comer irregularmente e entre as refeições, com hábitos regulares, o alimento apropriado, o estômago gradualmente se recuperará. Estão a perceber? E muito dispéptico acaba por encontrar a cura. Isto é muito importante. Consequências de nós tomarmos uma terceira refeição abundante. O sono é perturbado, já vimos há pouco, o cérebro fica cansado, os nervos ficam alterados, falta de apetite para o pequeno almoço e indisposição para o resto do dia. A quinta arma que Satanás utiliza com um tremendo poder. Por acaso alguém quer tentar adivinhar? Seria dormir tarde? Foi com relação à alimentação, não. Sim. Tem a ver com líquidos às refeições. Líquidos às refeições. Uma coisa que parece tão simples, não é? Então, na Ciência do Bom Viver, no capítulo 22, página 127.3, diz assim, na verdade, quanto mais líquido for ingerido nas refeições, tanto mais difícil se tornará a digestão do alimento, pois o líquido precisa ser absorvido primeiro para que principie a digestão. Impressionante, irmãos, isto é medicina, escrito por uma mulher que tinha o 4º ano. Muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. Tomada com as refeições, a água diminui a secreção das glândulas salivares e quanto mais fria for a água, tanto maior o dano causado ao estômago. Água ou limonada gelada ingerida às refeições paralisa a digestão até que o organismo haja comunicado ao estômago calor suficiente para começar o seu trabalho. Nós todos sabemos que a digestão começa aonde? Na boca. Muito bem, a digestão começa na boca. Logo, nós temos que pensar que o estômago não tem dentes. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a comida tem que entrar na boca, ser bem mastigada, bem ensalivada, não é? Porque há uma comunicação que se faz entre as enzimas que nós temos na boca e as que estão no estômago. Para digerir, ou melhor, o estômago vai produzir o que ele necessita para digerir o tipo de alimento que nós estamos a ingerir. Percebem?
Muito bem. Então, quando nós estamos a comer devagar, a papila gustativa manda a mensagem para o cérebro do tipo de alimento que está entrando. E o cérebro descodifica essa informação e manda mensagem para o estômago para que o suco gástrico seja mais ou menos forte de acordo com a necessidade. Mas quando nós comemos com pressa, cuidado com os que comem rápido, e nós temos aqui pessoas que têm esse hábito, quando nós comemos com pressa e com líquido ainda por cima, essa informação não se transmite. O estômago prepara um suco gástrico, o suco gástrico mais forte que ele tem. Não precisamos de líquido à refeição, o que precisamos é de uma boa mastigação e tranquila. Eu tenho dito aos meus netos de que a hora da refeição é uma hora sagrada. E é verdade. É uma hora que deve ser tranquila, sem mensagens perturbadoras, sem ecrãs, e devemos estar realmente desfrutando, não é? Desfrutando dos sabores, das cores. Isto é importante. Continuando em Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 24, página 420.1. O alimento não deve ser impelido para dentro com água. Não é necessária bebida com as refeições. Comei devagar e deixai que a saliva se misture com a comida. Portanto, isto são instruções vindas do próprio Criador. Consequências de nós bebermos líquidos à refeição. Má absorção dos nutrientes. Atrapalha o sistema de defesa. Afeta o estômago e a mente. Vejam bem, uma coisa que parece tão simples e as consequências que tem. Sexta armadilha que Satanás utiliza. Gorduras e frituras. Já ouviram falar deste casamento? Gorduras e frituras. Ellen White diz-nos, em Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 14, página 255.2, e também 236.2. A comida deve ser preparada com simplicidade, todavia, de maneira a se tornar apetecível. Deveis evitar a gordura, ela prejudica qualquer espécie de prato que preparais. A gordura cozida com o alimento torna-o de difícil digestão. Não queremos que batatas fritas sejam saudáveis. Ok, uma vez, como nós costumamos dizer, quando o rei faz anos, mas quantas vezes é que o rei faz anos? Uma vez por ano. Muito bem. Ela continua no Conselho sobre Regime Alimentar, agora no capítulo 6, página 123.4. O vosso apetite é doentio. E porque não apreciais um regime simples, natural, composto de farinha integral, verduras e frutas preparadas, sem condimento ou gorduras, estáis continuamente, escutem isto, estáis continuamente transgredindo as leis que Deus estabeleceu no vosso organismo. Então, a lei de Deus é apenas a lei moral? Como estamos a ver aqui, existem leis que Deus criou no nosso organismo e a transgressão delas, já vamos ver o que é. Hoje nós sabemos, infelizmente, que as gorduras e as frituras, podemos dizer que são a base da alimentação, particularmente de quem? Dos jovens. Dos jovens. Consequências. Inibe os sinais elétricos do cérebro. Isto é revelação, não é imaginação. Dificulta a digestão, provoca obesidade, tensão alta, perturbações intestinais, arteriosclerose, crescimento do tumor da mama, aumento do mau colesterol, risco de doenças do coração, aumento de estrogênio influenciando na primeira menstruação.
Então vejam as consequências que isto tem, gorduras e frituras. Eu não sei se sabem, mas hoje a idade para as meninas engravidarem é de 14, 15 anos. Sabiam disto? Quem é o culpado e responsável por isso? Está cientificamente provado que a alimentação com muita gordura e fritura faz com que a menstruação chegue aos 12. Chegando aos 12, o que é que pode vir a acontecer? Há uma explosão sexual. Não é? As hormonas estão ali todas aos saltos. Se a menina teve princípios, com a ajuda de Deus, ela vai controlar esses instintos. Se ela não teve esses princípios, ela vai acabar aonde? No sexo. Com a maior das facilidades. No século XIX, as meninas, regra geral, acontecia mais ou menos elas serem menstruadas aos 16, 17 anos. E elas casavam, devia ser 14, 15, mas elas casavam logo de seguida, precisamente por causa deste facto. Hoje nem sequer o casamento é necessário, não é? Vai-se transando com 1, com 2, com 3, pronto. Então, tudo isto é uma das consequências deste tipo de alimentação. E, irmãos, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas Deus, ontem ou anteontem, colocou na minha mão informação de um psiquiatra, onde ele refere a relação entre a alimentação e os problemas mentais. Isto é impressionante. Eu fiquei mesmo impressionada, mas depois falaremos sobre isto. Então, 7ª armadilha de Satanás. O uso de estimulantes. Conhecem os antes? Existem muitos antes, não é? Os corantes, os conservantes, os estimulantes, os espessantes, é a família dos antes. Mas em relação aos estimulantes, Ellen White diz-nos o seguinte, em Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 48, página 431. Diz o seguinte: o uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde e tem efeito obscurecedor sobre o cérebro. Estão a ver a relação entre os estimulantes e o cérebro? Como é que nós adoramos a Deus? Com a mente. Então vejam onde é que Satanás está a tentar tocar. Na adoração, na mente, por causa da adoração. Portanto, tornando obscurecedor sobre o cérebro, tornando-lhe impossível apreciar coisas eternas. Ela não diz que é difícil, ela diz que é impossível. Os que acariciam esses ídolos, os estimulantes, não podem retamente avaliar a salvação que Cristo operou por eles. Acham que isto é sério? É muito sério. Irmãos, digo-vos uma coisa, só um milagre de Deus é que fará com que esta geração, de jovens, se venha a salvar. Com o tipo de alimentação, para não falar só para falar só na alimentação, porque depois há um cocktail, não é? É a alimentação, é os horários de dormir, é a ociosidade, não é? Há uma série de coisas. Bom, quais são alguns estimulantes? Coca-Cola é violento. Chocolate, violento. Guaraná, Ice Tea, manteiga e carne são estimulantes. Diz-nos no Conselho sobre o Regime Alimentar, capítulo 48. Carne é estimulante. Café, chá, bebidas alcoólicas. É curioso, irmãos, que nós estamos a ver isto agora e esse psiquiatra, que não é adventista, ele fala exatamente nestas coisas. Eu depois até posso colocar no grupo esses vídeos, que eu acho que é significativo, os irmãos depois verem, está bem? E seguirem esse homem. Muito bem.
Acham que é coincidência a ciência classificar a cafeína, a teobromina, a taína, a cocaína, a heroína, a xantina, todos com a mesma terminação? Porque eles pertencem a quê? À mesma família, irmãos, pertencem à família das drogas, dos estimulantes. Segundo volume de Testemunhos para a Igreja, capítulo 51, página 352.1. Belinha, só fazer um comentário. Os medicamentos são mesmo classificados como estimulantes e pelo efeito que fazem, né? E todos esses são estimulantes do sistema nervoso central. Muito bem, muito obrigada. Quanto menos estimulante o regime, tão mais facilmente podem as paixões ser dominadas. E agora eu pergunto-vos, lembram-se que o cérebro tem as faculdades superiores e as faculdades inferiores, certo? Vamos recapitular. Quais são as faculdades superiores da mente? Nós temos que saber isto, que vamos ter que ensinar isso às outras pessoas. A razão, a vontade. É a consciência, é a primeira coisa, é a consciência, que é quando nós tomamos consciência da coisa, certo? Consciência. Depois de tomarmos consciência, nós usamos o quê? A razão e depois ajuizamos, ou seja, é a consciência, a razão e o juízo. Faculdades superiores da mente: consciência, razão e juízo. Mas depois temos as inferiores. Quais são? Apetites e paixões. Antes do homem pecar, o que é que estava no controle? As faculdades superiores ou as inferiores? Faculdades superiores. Eram as faculdades superiores, ou seja, era a consciência, a razão e o juízo que dominavam os apetites e as paixões. Com a entrada do pecado, tudo se inverteu. O homem que confiava em Deus e tinha prazer na presença de Deus passou a ter medo de Deus. E o que é que começou a ter domínio? As paixões e os apetites. O que é que o Senhor pretende? Restaurar-nos à sua imagem e semelhança. Ou seja, Ele deseja que nós invertamos, ou que consigamos inverter o processo, que fiquemos na posse ou no controle dos apetites e das paixões. De que forma? Através da consciência, da razão e do juízo. E reparem, eu vou repetir. Quanto menos estimulante o regime, tão mais facilmente podem as paixões, cá está as paixões, ser dominadas. As paixões estão incluídas aonde? Nas faculdades superiores ou inferiores? Inferiores. Inferiores. Então, Deus está-nos a dar as ferramentas para nos ajudar a nos facilitar o trabalho. Percebem? Isto é amor. Irmãos, nós estamos a falar aqui do amor de Deus? É claro que estamos. Então, mas não é sobre comida? Sim, mas é uma prova do amor de Deus. Muito bem. Há quem tenha naturalmente um temperamento tranquilo, mas há outros que têm um temperamento do cão. Já ouviram falar deste temperamento do cão? Estas pessoas, se elas usarem estimulantes, se elas já têm um mau temperamento, se elas usam estimulantes, elas nunca mais vão conseguir controlar a natureza delas. Então Deus deu-nos as ferramentas certas. E quantas vezes o maior obstáculo à nossa santificação é o quê?
Filipe, qual é o maior obstáculo à nossa santificação? É o temperamento, não é? Somos Pois. nós mesmos. Falta de temperança. Nós próprios, né? Somos nós mesmos. Ou seja, Deus está a fazer um esforço enorme e nós estamos a batalhar contra Deus. É impressionante. E depois dizemos que estamos a adorar a Deus, quando nós estamos literalmente a ser inimigos de Deus. Isto é uma coisa muito séria e a Igreja não tem, regra geral, não tem esta noção. Ou tem? Por isso é que eu acho que estas coisas deveriam ser passadas na Igreja, com calma, dando oportunidade para, enfim, para debate, não é? Para perguntas, para que cada um fizesse os seus comentários e projetado. Por isso eu vou precisar da ajuda do Filipe e da Susana para me passarem isto para PowerPoint. Certíssimo. Muito bem. Continuando, Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 2, página 64.2. Nenhum de vós pode permitir-se um regime estimulante, pois o faria às custas da saúde do corpo e da prosperidade da vossa alma e dos filhos. O refrigerante, além de ser estimulante, ainda tem cada lata cerca de 24 colheres de sopa de açúcar. Vejam, é certo. Aliás, eu coloquei, eu posso até pedir à Iapo, porque ela tinha colocado, eu creio que foste tu que colocaste no grupo, na sala de consagração na altura, aquele quadrozinho. Sim, se conseguires depois, eu agradecia, está bem? Obrigada. Quando vocês tomarem, ou quando vocês tomam a decisão de fazer a vontade de Deus, já vimos, não é? Que Deus, nós vamos ver que o refrigerante não faz parte da nossa vida. De todo, de todo. Agora, se nós tomamos isso todos os dias, aí sim, isso irá fazer parte da nossa vida. Conselhos sobre o regime alimentar, capítulo 13, estamos quase no fim. Página 243.3. Alimento gorduroso e estimulante. Lembram-se de um exemplo de uma refeição gordurosa e estimulante? Por exemplo. Isto veio logo à minha mente. O que é, Cozida por exemplo? portuguesa. Cozida portuguesa, sim. Eu fui Cozida para o mais moderno. a transmontana. Pizza com Coca-Cola. Muito bem. McDonald's. McDonald's. Certo. Vocês estão a ver aqui, vocês associaram imediatamente um produto gorduroso, no caso a carne, não é? Pizza, gordura em extremo, a batata frita e os sumos. O sumo, o que é que quer? 7-Up, Sumol, Coca-Cola, até é de graça. São tão bonzinhos, não é? A McDonald's são super bonzinhos, até oferecem o sumo. Espetáculo. Continuando. Alimento gorduroso e estimulante torna o corpo febril. Estimula o sistema nervoso. E depois queremos que as crianças tenham calma e sejam meninos calminhos, não é? Mas a gente está-lhes ali a dar uma bomba. Bom, continuando, estimula o sistema nervoso e muitas vezes embota as percepções morais, de modo que a razão e a consciência... O que é isto, a razão e a consciência? Gostava de vos ouvir. Superiores. Faculdades superiores. Então eu vou repetir. Estimula o sistema nervoso e muitas vezes embota as percepções morais, de modo que a razão e a consciência são levadas, devencidas pelos impulsos sensuais. Então quem é que vai estar no controle? As faculdades inferiores. O Espírito de Deus diz que o corpo de quem usa estimulantes pede mais estimulantes, como o corpo do cachaceiro pede mais cachaça. Interessante. Uma outra citação, conselhos sobre regime alimentar. O que é que aconteceu aqui? Obrigada. Olha, vocês vejam aqui. Coca-Cola
Vocês estão a ver o saquinho com açúcar? É pouco? Iced Tea, Red Bull, aquele outro refrigerante, aquele outro e a água. Estão a ver aqui? Guardem a imagem. Está escrito em russo, mas nós percebemos, não é? Essas caixinhas aqui, um é o suco, esse suquinho que a gente dá para a criança, né? E o outro é um achocolatado, parece. Aham, parece que sim. Muito bem, Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 24, página 424.1, diz o seguinte: a ação do café e muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante, porque são excitados os nervos do estômago. Estes comunicam irritação ao cérebro, o qual, por sua vez, desperta para transmitir aumento de atividade ao coração e uma fugaz energia a todo o organismo. Vocês estão a ver o que é que acontece? Estômago, os nervos do estômago, os nervos do cérebro, não é? Como diz aqui. E depois o coração. Daí que o coração bate mais acelerado. Por isso é que as pessoas, quando se sentem cansadas, elas vão tomar o quê? Um café. E se sentem, este médico que eu vou depois publicar no grupo, não deixem de ver, ele explica a nível, pronto, uma linguagem mais técnica, mas é compreensível, tudo isto que estamos a ver aqui, inspirado por Deus, muito antes da ciência descobrir isto. O guaraná tem o mesmo efeito que a cocaína. Terceiro volume de Testemunhos para a Igreja, capítulo 50, página 569.2. Satanás está corrompendo as mentes e destruindo as almas por meio de sutis tentações. Não verá nem sentirá o nosso povo o pecado de condescender com o apetite pervertido? Então o que é o apetite pervertido? É o quê? Eu vou repetir. Não verá nem sentirá o nosso povo o pecado de condescender com o apetite pervertido? O Condescendência. que é? Pecado. É pecado, irmãos. A condescendência é ceder a esses... É ceder, exatamente. É condescender com o apetite pervertido. Graça, estás com o micro fechado. Na hora o Zé Esteves estava a entrar e eu que admiti, não sei se tem alguma coisa. Sim, ele está aqui a entrar. Okay. Continuando, não abandonará o nosso povo chá, café, alimentos cárneos e toda a alimentação estimulante, devotando os meios despendidos com esses hábitos nocivos à expansão da verdade. Irmãos, é triste, mas inclusivamente quando nós estivemos na Suíça, o ano passado, há 2 anos? Há 3 anos, a igreja que nós frequentávamos e que a minha filha frequentava, eles têm o salão de culto, a igreja é grande, e depois tem uma cozinha muito bem equipada, e tem uma sala de refeições, etc. E aquilo, depois das refeições em conjunto que nós lá fazíamos, lá iam os membros tomar café. Café dentro da igreja, que bom, não é? Bom, mas então vejam o estado a que nós, igreja, chegamos. Não sei se sabem o que é a carne contém. A carne contém uma substância também terminada em ina. Alguém sabe o nome? É a prima da cocaína. É purina. É isso, é purina. É purina. Muito bem, agora vou ler-vos aqui mais umas poucas citações do Espírito de Profecia, Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 24, página 423.3.
Por meio do uso de estimulantes, sofre todo o organismo. Os nervos ficam desequilibrados. O fígado mórbido em suas atividades, a qualidade e a circulação do sangue são afetadas e a pele torna-se inativa e pálida. Então, já repararam a quantidade de órgãos que estão aqui implicados? Os nervos, a circulação do sangue, o fígado e a pele, inclusivamente. Toda a mente é prejudicada, que é isto que Satanás quer. A influência imediata desses estimulantes é excitar o cérebro a indevida atividade só para deixá-lo mais fraco e menos capaz de esforço. Cuidado com isto, porque nós vamos precisar de fazer alguns grandes esforços. Porquê? Porque se nós sabemos que vamos ter um tempo de angústia como nunca houve, não acham que precisamos de uma preparação como nunca houve? O efeito posterior do estimulante é prostração, não somente mental e física, mas moral. Que implicações é que isto tem? A lei dos 10 mandamentos não é uma lei moral? Então, se nós vamos ter, como diz aqui, a Ellen White é que diz, vamos ter um enfraquecimento moral, já estão a ver. Vemos resultado, falta-me aqui qualquer coisa, resultado, homens e mulheres nervosos, carecidos de sanidade, no discernimento e mente desequilibrada. Manifestam muitas vezes um espírito precipitado, impaciente, acusador, vendo as faltas dos outros como através de lentes de aumento e inteiramente incapazes de discernir os próprios defeitos. Irmãos, isto é espírito de profecia. É impressionante. E nós sabemos que isto tem sido também causa de muitos divórcios. Quem diria que tinha como origem a alimentação? Mensagens aos jovens. E também está em Fundamentos da Educação Cristã, capítulo 20, página 163.2. A mente pede estimulante, escutem isto, a mente pede estimulante da mesma maneira que o bêbado anela a intoxicante bebida. Estão a ver como ela faz a comparação? Então muitas vezes nós criticamos o bêbado, mas nós estamos a ter exatamente a mesma postura. Em que livro, irmã? Diga. Em que livro? Com Fundamentos da Educação Cristã, capítulo 20, página 163.2. Está gravado, depois os irmãos podem, e eu aconselho, não fiquem só pelo ouvir. Vão atrás das citações, procurem, leiam o antes, leiam o depois, está bem? Obrigado. Consequências dos estimulantes. Pode afetar a formação do feto, para quem está grávida, atrapalha o crescimento, provoca osteoporose, diminui a absorção do ferro, provoca cancro do pâncreas, nervosismo, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, agitação, ansiedade. Eu estou a ler isto aqui, irmãos, só me estou a lembrar do outro médico. É impressionante como é que ele parece que estudou aqui com Ellen White. Então, Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 13, página 236. É impossível aos que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Irmãos, estamos a ver o que é que está aqui? Nós estamos à procura da perfeição. É ou não? Não é isso que Deus nos diz? Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pois é impossível aos que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Daí que nós dizíamos no fim de semana passado, penso que os que estiveram lá recordam-se disto,
de nós dizermos que até 1844 Deus pedia temperança, mas hoje o que é que ele pede? É um passo mais à frente. Alguém se lembra? Obediência. Sim, abnegação. Obrigação. Lembram-se? Abnegação, ou seja, jejum. E quem dá rédea solta o apetite tem imensa dificuldade em fazer jejum. Conselhos sobre Saúde, capítulo 87, página 206.3. Cumpre ensinar ao povo que a transgressão das leis da natureza é transgressão da lei de Deus. Irmãos, já pensaram que comer uma pizza com queijo é pecado? Não sou eu que estou a dizer, ela diz aqui. Cumpre ensinar ao povo que a transgressão das leis da saúde é a transgressão da lei de Deus. E o que é pecado? O que é pecado? A transgressão da lei. Então, cuidado, quando nós dizemos que certas coisas não são pecado, temos aqui uma citação, eu repito, está no Conselhos sobre Saúde, capítulo 87, página 206.3. Ela continua. Agora no Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 2, página 43.4. A contínua transgressão das leis naturais é a transgressão contínua da lei de Deus. Outra citação. E por último, Conselhos sobre Saúde, capítulo 261, página 616.2. Os nervos cerebrais que se comunicam com o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e aí influenciar a sua vida mais íntima. Resumindo as armas do inimigo. Primeira arma, irregularidade no comer. Segunda arma, gosto pelo açúcar. Terceiro, refinados. Açúcar branco, massa branca, pão branco, etc. Quarta arma, uma terceira refeição abundante. Quinta, líquidos com a refeição. Sexto, gorduras e frituras. Sétimo, estimulantes. Nós vamos ver mais 5, não hoje, porque estamos a fazer já 1 hora, mas no próximo estudo, se Deus quiser, vamos ver mais 5, que eles são 12. Qualquer um desses, irmãos, era suficiente para a nossa mente não estar em condições de ouvir a voz de Deus. Bastava um. Uma ida ao restaurante é muitas vezes a quebra das leis de Deus. E nós sabemos que, vamos terminar com esta passagem, 1 de Samuel, capítulo 15, e eu ia pedir, por exemplo, ao Nelinho, pode ser Nelinho, 1 de Samuel 15, ele vai ler do versículo 10 ao 25, e vamos fechar. De 10 ao 25? Sim, 1 de Samuel 15, do 10 ao 25. Diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, e escutei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque te os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala.
Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor. Então disse Saúl a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saúl a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém... Obrigada. É só até o 25, obrigada. Então vocês vejam aqui como é que o rei Saúl, a princípio, no versículo 20, ele diz: não, Samuel, bem pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor. Acham que ele deu ouvidos à voz do Senhor? Deus tinha dito para destruir tudo, homens, rei, animais, tudo. Mas a mente dele já estava como? Afetada, e ele não conseguiu, numa primeira fase, tomar consciência de que estava a transgredir. Mais tarde ele veio a confessar: pequei porquanto transgredi a ordem do Senhor, no versículo 24. Mas o que é que o profeta lhe diz? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Não é os cultos, não é as campanhas, não é as campanhas de evangelização, não é nada disso, irmãos. Podíamos não fazer nada disso. A única coisa que Deus nos pede é obediência. Aliás, a lição da Escola Sabatina desta semana, eu acho que é fantástica. Fantástica. E Deus me trouxe, quando eu estava a estudar, trouxe-me aqui umas quantas coisas à mente que pronto, acho que valia a pena trabalharmos o assunto. Mas realmente a obediência. E é isso só que Deus nos pede. E a obediência é nada mais, nada menos do que uma prova de, uma manifestação visível de quê? Vamos pensar. A obediência é uma manifestação visível Fé. de alguma coisa que é invisível. De quê? Fé, né? Da fé, exatamente. Exatamente. Portanto, irmãos, não adianta dizermos que acreditamos em Deus se nós desobedecermos. Vamos fechar com uma oração e eu ia pedir, não sei, eu sei que está aqui a São, ela está escondidinha, será que importavas de fazer oração, São? Estão-me a ouvir agora? Estamos, sim. Então eu vou fazer oração. Obrigada. Pai nosso que estais no céu, gratos vos estamos, Senhor, porque podemos estar reunidos para aprender, para nos lembrar da vontade que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos quer salvar e para não nos perdermos neste mundo de perdição, onde muitos de nós pecamos, principalmente eu, onde ainda onde atendemos os prazeres, os vícios e tantas outras coisas que nos afastam de vós, Senhor. Hoje estamos aqui reunidos e estamos gratos por estes momentos
de aprendizagem em que o Senhor fez chegar até nós a sua mensagem. Estamos gratos, Senhor, por todos estes momentos em que estamos reunidos, nos dão força e nos impulsionam para persistir e não desistir. Porque, Senhor, nós precisamos destes momentos. Porque sozinhos temos mais dificuldade. E em conjunto vamos lembrando a vontade do Senhor. Hoje, Senhor, vos estamos gratos. E pedimos que o Senhor nos fortaleça e que seja connosco. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, São. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu sei que estamos todos muito cansadinhos, mas... Irmã, uma belinha. Diga, irmã. Eu queria perguntar sobre o azeite. Sim. Se o azeite entra na questão da gordura. É assim, o azeite, tanto quanto eu tenho conhecimento, é das melhores gorduras que nós podemos ingerir. Mas atenção, infelizmente, praticamente todo o azeite que é vendido aí nos supermercados é mais óleo do que azeite. É preciso realmente estar num local onde existam lagares e onde possamos comprar azeitinho acabadinho de tirar ali do lagar, porque o resto que é vendido no supermercado, irmã, é tudo menos azeite. Pois, mas dentre todas as gorduras, realmente o azeite é a melhor, a mais saudável. Belinha, Sim. eu posso acrescentar, que já estudei um pouco sobre o azeite das questões de alimentação que fiz, que quando nós consumimos uma colher de azeite na nossa salada, ali tem para ir mais de 20 azeitonas. Uhum. Né? Então temos que ter só um pouco de cuidado, é bom, mas... Com não moderação, lá está. moderação, Exatamente. né? Muito obrigada, é verdade, sim. Por isso é que o ideal será nós nos habituarmos a cozinhar sem o azeite e depois colocá-lo em cru, não é? Precisamente para não cairmos no excesso. Eu estive nos Açores, por exemplo, os irmãos não têm noção da camada de gordura que é colocada nas comidas que eles fazem lá. É impressionante. As pessoas habituam-se e nós habituamos-nos, não é? Então comecemos a ter esse cuidado. Mais alguma questão? Olha, eu gostava de perguntar se haverá entre nós alguém que me ajude a orientar refeições, porque eu estou numa situação em que como comida demais. E embora nem todas as refeições são de acordo com a lei de Deus, para já, mas o maior mal é comer quantidade a mais. Estás no sítio certo, porque nós depois desta teoria toda, não é? Deste blá blá blá, nós temos o projeto de passarmos à prática. E aí sim, temos aqui um chefe de cozinha que nos vai também ajudar, não é, Duarte? A confeccionar, a saber relacionar. Diz, Duarte. Não, nós comemos demasiado. Um prato de sobremesa cheio já é muito para a quantidade diária. Portanto, mesmo que esteja distribuído, a proteína, tudo isso, distribuído no prato de sobremesa, já é a quantidade a mais, cheio. Portanto, nós exageramos um bocadinho. A questão é começar, é regularizar, porque não é fácil, é difícil. Sim, mas Tipo, é preciso aprender. Não é? É aprender. preciso aprender como fazer cada prato. Eu não estou a falar na confecção propriamente das receitas, não é? Mas naquilo que compõe o prato, porque existem regras, não é? Muito bem definidas e estabelecidas. Então, só tens que ter um pouquinho mais de paciência
porque dentro de pouco tempo nós vamos ter essa oportunidade de falar sobre isso, está bem? Pode ser? Porque pode ser, sim, mas o que acontece é que por vezes eu entro numa de fazer a alimentação o mais aproximadamente daquilo que é correto dentro dos conhecimentos que tenho. E passados uns dias o meu corpo está tão leve, tão levezinho, e a trabalhar tão bem que ele fica muito leve, a sensação de muito leve. E eu vejo tão leve, tenho que lhe dar uma carga maior para o cansar. O corpo pede, o problema é esse, é a questão mesmo da falta dos alimentos que são habituais. O nosso corpo tem que ter o mesmo, uma espécie de um jejum mesmo, uma retificação muito grande. Isso não é fácil, é como um drogado, quando deixa ou volta sempre. É uma droga, de facto, é uma droga, é como se fosse uma droga, Porque ele está levezinho, está limpo e está levezinho, está a fazer digestões facilmente, só que depois pede mais comida. E eu parece que fica assim muito... Mas temos aí um irmão que é especialista nisso, que é o Emanuel, conseguiu retificar muita coisa, não é, Emanuel? Por isso nós temos um projeto, não é? Agora na nossa segunda fase do projeto também, ensinar e fazer um detox, precisamente para que o corpo como é que eu vou dizer? Fazer um reset, estão a perceber? Fazer um reset. E é muito mais fácil depois. Por acaso o Nelinho deu testemunho, foi este fim de semana, não foi, Nelinho? Tu falaste sobre isso, não é? Que até as bananas te sabiam que era uma maravilha. Depois de um jejum de 24 horas, aquilo era uma maravilha. Pronto, mas nós vamos ensinar isso, e vamos, pela graça de Deus, Deus vai nos ajudar a ter um espaço onde possamos praticar isso. Estamos a fazer agora para tomar amanhã de manhã o melhor pequeno almoço de sempre. Aí sim? Sexta-feira é dia de jejum. Exatamente, uma maravilha. Então amanhã é quinta ou sexta? Amanhã é sábado. Amanhã é sábado, está bem. Pois vocês hoje... Então posso fazer o meu jejum amanhã sábado. Nós deixamos para sexta. É o dia que estou mais sozinha, posso fazer o jejum. Pronto, aproveita, não é? Mas o problema é que eu acordo logo com vontade de beber beber café, de tomar um pequeno almoço, comer alguma coisa, nem que se... O problema é que eu já me viciei a comer. É verdade. Pois, por isso é que é importante, nós fazermos o tal detox, porque no detox eu não passei fome. Eu gostei imenso de fazer o detox, eu não passei fome, eu senti-me lindamente. Só tive um bocadinho de dor de cabeça. Pronto, acredito que também quem está mais intoxicado vai ter mais efeitos, mas continuei com o meu exercício e tudo, e foram 8 dias, foi excelente. Não passei fome, comi, mas foi muito bom. Então, a nível da mente, foi assim um abrir. Mas nós vamos ensinar tudo isso. Não fiques preocupada, vai orando, vai-te mentalizando, pedindo a Deus que te prepare para fazermos isso dentro de muito pouco tempo, está bem? E agora estou com a glicose já muito elevada, já estou com diabetes mesmo declarados. Pronto, enfim. Ainda não comecei a tomar a medicação, mas sexta-feira já vou à médica e aí logo se vê o que é que ela me vai receitar, não é? Pronto, vamos orar, até porque nós não temos aqui a Rose, e eu gostava que agora, neste pequeno período que temos ainda, fizéssemos 2 orações, uma pela ação, que é importante ela ter o auxílio divino, porque nós por nós mesmos não conseguimos, foram muitos anos, e pedirmos também pela Rose, que está bastante cheia de dores, e a pedir a um de vocês que sentisse vontade, eu sei que a São já orou, mas por estes 2 casos especificamente, pela São e pela Rose, está bem? Alguém quer fazer? Orações bem diretas, sucintas. Eu não estou a ver quem é a Rose. Aquela minha amiga que já foi à igreja. Sim. Lembram-se? Sim. Está no grupo agora. Está no grupo. No clamor.
Vamos levantar um clamor. Nelinho, não te importas? Amoroso Pai, querido Deus, muito obrigado pelo teu cuidado por nós, pelas informações que o Senhor nos dá, para que nós possamos ter uma mente limpa e dessa forma podermos ter uma comunhão íntima contigo. Querido Pai, queremos agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E por essa razão, queremos pedir ajuda no sentido de dia a dia podermos aprofundarmos e pormos em prática estes conhecimentos. De uma forma especial, queremos pedir pela ação e pelo arroz. Querido Deus, o Senhor sabe quão difícil é alterar hábitos que muitas das vezes têm uma vida, são hábitos de uma vida inteira. E, querido Deus, todo esse processo é um processo difícil, doloroso e que é necessário uma grande força de vontade, mas, sobretudo, também o auxílio divino. E por essa razão, querido Pai, nós queremos pedir essa ajuda para a ação e para a arroz, para que o Senhor lhes possa dar essa força e lhes possa dar esse poder para ultrapassarem as dificuldades que vão ter em conseguirem entrar num regime saudável, como o Senhor deseja que o tenhamos. Querido Deus, estamos praticamente a entrar no teu santo dia de sábado. Suplicamos que também possamos, durante este dia, termos também uma mais intimidade contigo, mais proximidade, e que dessa forma possamos ser mais fortalecidos na nossa fé. Dá-nos a tua paz e as tuas bênçãos. Em nome de Jesus nós te pedimos humildemente. Amém. 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 Obrigada, Nelinho. Um bom sábado a todos. Que Deus vos abençoe e para alguns até amanhã, para outros até 2 a 8, se Deus quiser. Bom sábado. Bom dia. Bom sábado. Até amanhã, se Deus Até quiser. amanhã. Bom sábado. Tchau, até amanhã. Bom sábado, tchau, Iapo. Tchau, Graça, até amanhã. Tchau, Isaac. A Diana também está a dizer tchau, Iapo. Olha o Isaac, olha o Isaac. Tchau, Diana. Tchau. Diz tchau, Isaac. Tchau, Diana. Tchau, Tchau, Iacomira. tchau, minhas amigas. Tchau, Diana. E Tchau, Juliana, Priscilinha. vocês. Tchau. Obrigado. Uma boa noite descansada. Se Deus E parabéns, quiser. Filipe. Desculpem lá ter passado. Tá ótimo, Nelinho, está ótimo, tá Deus te ótimo. abençoe, está bem, Filipe? Boa noite, E a ti você, também. feliz sábado. Tchau, Rafael. Bom sábado. Muito obrigado. Iacomira. Bom sábado, Rafael. Tchau, bom Manda beijinhos à Petrina. Feliz sábado a todos. Tchau. Tchau, Anne. Feliz sábado, minha amiga. Beijinhos Beijo, também.